Meu boa noite aos meus amigos, a todos aqueles que estão no Facebook, aqueles que fazem parte do hall de amigos do Facebook. O meu boa noite, aqueles que vão assistir depois de compartilhado, depois que você compartilhar, porque você vai entender e vai achar que a mensagem realmente é edificante. Aí você vai curtir e compartilhar. Então eu gostaria que você pudesse estar bem sintonizado, vamos dizer assim, para que você não perdesse nada daquilo que Deus está querendo nos dizer, do que Deus está querendo nos mostrar a partir de agora. Então, vou trazer para você uma palavra que julgo ser importante, dado o momento tão turbulento que nós estamos vivendo, momento em que muitas pessoas têm tido medo, têm buscado forças em coisas que às vezes não têm conseguido sustentá-la. Então eu quero trazer para você uma palavra de fé, uma palavra de fortalecimento espiritual, porque este é o momento de fortalecimento espiritual. Muitas pessoas estão muito atreladas às notícias, aos problemas das enfermidades que circulam no nosso país, no mundo de modo geral, mas o mais importante é como nós vamos atravessar esta jornada. Jesus disse que no mundo tereis aflições. Então, nós teríamos aflições, Jesus já havia dito que nós teríamos aflições, mas tem de bom ânimo, ele disse, porque eu venci o mundo. Então, eu quero dizer para você da importância de nós estarmos capacitados para vencermos o mundo. Eu e você precisamos vencer o mundo. Eu e você precisamos passar pelas adversidades e, atravessando elas, poder sair vitorioso, porque as conquistas, as verdadeiras conquistas, são obtidas nos travamentos, nas batalhas. Você tem uma batalha, você tem uma guerra e você sai lá na frente com a vitória. Você e eu não podemos dizer que somos vitoriosos se não enfrentarmos as nossas batalhas. É importante que, se você quer de fato uma vitória, que tenha um gosto de vitória, você deve ter exercido então aquela força, aquela plenitude de batalha, para você conquistar, para você atravessar. Então, o texto que eu quero trazer para você hoje está em Marcos capítulo 9, versos 21 ao 24, que diz assim: perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe sucede? E o pai disse: desde a infância. Respondeu: e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda a minha incredulidade. Os escribas chegaram a Jesus trazendo um filho de um pai que amava muito aquele filho, mas que o filho estava cometido de um espírito de enfermidade e de um demônio. E este demônio pegava aquela criança e ela rilhava os dentes, rangia os dentes e espumava pela boca. E o que acontecia? Esse pai não tinha o que fazer, não conseguia o que fazer, tanto que ele pedia aos discípulos e os discípulos também não conseguiam expulsar e tirar aquela doença daquele homem. E eles levaram a Jesus, os escribas levaram o homem a Jesus, e Jesus então disse: olha, se tu podes crer, eu posso curar essa criança. Se tu podes crer, tudo é possível que crer. E aquele homem, o pai daquela criança, disse: Senhor, eu posso crer, mas ajuda a minha incredulidade, ajuda-me a ter fé. Isso é o que ele quis dizer. Então, muitas vezes nós não temos podido ter aquela fé eficiente para resolver os nossos problemas. Muitos de nós têm passado por lutas e têm sucumbido no meio das lutas. Às vezes você tem uma enfermidade, você luta por aquela enfermidade, talvez um câncer, talvez você tenha
AIDS, talvez aquela pessoa tenha tuberculose, tenha problema no pulmão. Muitas pessoas não têm conseguido vencer porque elas não têm fé, então elas buscam as pessoas, elas buscam lá e cá, buscam ajuda para poderem serem supridas daquela demanda que elas têm, porque elas não têm fé. Elas já foram em diversos médicos, em diversos lugares e não encontraram o alento necessário, a resposta e o respaldo para que elas pudessem se verem supridas de suas demandas. Elas não conseguiram, então elas se frustraram. Aí de repente, estas pessoas, do exemplo que eu dei, foram até Jesus, porque Ele é de fato o autor da nossa cura. Ele é aquele que dá a resposta efetiva. Ele não mente nas suas palavras. Jesus, quando diz, Ele faz. Quando a palavra dele diz que vai acontecer, que é alguma coisa, ou que você é alguma coisa em Deus, então aquela palavra é a verdade para a sua vida. Se ele diz, tudo posso em Cristo que me fortalece, ele não está dizendo para você, eu acho que você vai poder. Tenta ver se você consegue. Não, ele está dizendo que você pode, porque a palavra de Deus diz que você pode. Ela que determina quem você é. Não são os seus sentimentos, não é a forma como você vê as coisas, não é a forma de como você ouve as coisas que determina quem você é e como você vai viver. Mas é a palavra de Deus, é aquilo que Jesus disse que vai determinar como você vai viver. Se você fica dizendo que é um derrotado, que está cada vez para baixo, que as coisas vão implodir, que tudo vai virar um caos, então só para aquela pessoa que confessa essas coisas, palavras de modo contrário e negativo, ou seja, para estas pessoas o caos vai se estabelecer, porque a confissão dela é uma confissão errada. As palavras da boca daquela pessoa, porque ela não tem credibilidade diante de Deus, ela não tem fé diante de Deus para confessar uma palavra de vitória para si mesmo. Eu quero dizer para você, você precisa confessar uma palavra de vitória. Tudo é possível ao que crer, Jesus. Se você pode crer, tudo é possível ao que crer. E nós precisamos crer. A Bíblia já fala lá em Hebreus 11:6, que sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, é impossível você ter credibilidade diante de Deus se mantiver num nível de frustração interior, pessoal, confessando só palavras negativas, dizendo que vai eu vou ser picado, se eu botar a cara pela janela, o coronavírus já vai entrar no meu nariz. Tem gente nesse nível, acredite. Tem tanto medo que é capaz de o cachorro dela pegar o coronavírus e passar para ela. Ela é tão azarada. Então, por quê? Porque as palavras da pessoa, o medo corrói a pessoa por dentro de tal forma que ela não tem respaldo, ela não tem um arrimo da palavra de Deus para confessar, para colocar o antídoto naquela situação negativa da vida dela. Ela não tem uma palavra, aquela palavra não se tornou uma verdade para ela, para que ela pudesse confessar a verdade que Deus diz com relação àquela palavra. Se você está enfermo, se você está tendo alguma dificuldade, a palavra de Deus diz que Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores Ele levou sobre si. A Bíblia diz lá no Salmo 103:3 que é Ele quem perdoa as nossas iniquidades e que sara todas as nossas enfermidades. Então, por que você tem tanto medo? Porque muitas pessoas têm medo de ser acometido pela enfermidade. E depois tem medo de ter que passar por aquela situação de se ver livre da enfermidade. Então, na verdade, ela não quer passar pela adversidade, ela não quer passar pelo problema, ela não quer ter uma vitória significante lá na frente na sua vida. Porque muitas pessoas têm conseguido levar a vida, têm conseguido ganhar a vida assim, de qualquer maneira, sem o respaldo de Deus. Deus não foi glorificado nas coisas que ela possuiu, que ela conquistou. Mas quando você sabe que Deus é quem fez acontecer, que foi Deus é quem fez existir aquilo que você tem para a sua vida, então
você tem respaldo para glorificar o nome de Jesus, o nome de Deus na sua vida. Porque você sabe, que foi Deus quem realizou aquele milagre para a sua vida. Então eu quero que você creia nessa palavra. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Eu quero ler uma outra palavra para você, em Marcos capítulo 16, verso 15. É tão importante o crer, você crer, estabelecer esta conexão com a fé, crer em Deus, se estabelecer nele, porque dessa fé, dessa crença em Deus, tudo vai redundar em bênção ou em maldição para você. Se você não crer, vai vir maldição. Se você crer, vai vir bênçãos para a sua vida. Diz assim: e disse-lhe Jesus: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Então veja bem, o simples fato de crer ou não crer já determina o teu norte, já determina o futuro daquela pessoa. Quem não crer vai ser condenado direto. Ou seja, é preciso então estabelecer este elo de confiança diante de Deus e dizer: Deus, eu creio em Ti. Por mais que venham adversidades, por mais que venham problemas na minha vida, eu creio na Tua palavra. A Tua palavra eu vou confessá-la e ela é totalmente suficiente para me tirar de qualquer situação adversa. É assim que você deve crer. Se a palavra diz, ela é a verdade para a sua vida. Ela é quem determina a tua situação. Outro texto bíblico. Então, a incredulidade é algo que realmente entristece o coração de Jesus. A incredulidade é algo muito triste. Eu quero falar um pouquinho sobre um fato que aconteceu em São João, capítulo 11, quando Jesus falou a Marta: não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus? Por quê? Porque Maria estava ali com os judeus, estavam ali e foram orar, porque sabia que Jesus estava naquele lugar, e também foi Marta também. E quando Jesus viu que Marta chorava e aqueles que estavam com Marta também, com Maria também choravam, Jesus chorou. O versículo menor que existe, Jesus chorou. Ele ficou comovido por dentro e de igual modo chorou. Aí especula-se porque chorou em ver tanta incredulidade, chorou porque sabia que Jesus, que Deus ia levantar Lázaro, ou chorou por qualquer outro motivo. Daí Jesus perguntou: onde vocês colocaram Lázaro? Daí vem cá, vou lhe mostrar. Daí foram no sepulcro e ali, então Jesus disse: tirem a pedra, afastem essa pedra, por favor. Aí Marta imediatamente chegou para Jesus e disse: mestre, já faz 4 dias que este defunto morreu, que o Lázaro morreu, que o teu amigo morreu, e já cheira muito mal. Aí outra vez Jesus se comoveu por demais interiormente. Poxa, Jesus estava ali, só queria que eles removessem a pedra. Somente estava ali para fazer o grande milagre. E mesmo assim, diante do autor da cura, diante do autor do milagre, eles estavam cercados ali, daquele que fez tantos outros milagres. E estava ali Jesus. E mesmo assim, disseram: não adianta mais, Jesus. Já fazem 4 dias. Mesmo antes, havia um que disse: este curou a tantos, e esse não podia ter curado esse, que era amigão dele. Então, veja bem, a incredulidade faz com que Jesus se torne comovido, entristecido de ver que a pessoa não crê. A pessoa prefere usar a mesma força de fé para não crer, para ser uma incrédula, um incrédulo, um medroso. Então ele usa a mesma força que ele está usando para não crer, para se enveredar para o caminho da incredulidade. Então use esse expediente para ir para o lado certo, para ir para o lado da fé, para o lado que você crê. Então disse Jesus: tirai a pedra. Quantas pedras têm sido colocadas no coração de pessoas? Quantas dificuldades, quantos atrapalhos têm sido colocados nas vidas, na sua vida, talvez, na vida de pessoas, de parentes seus.
e que você olha como um obstáculo intransponível. Talvez você diga, já cheira mal, não tem condições, olha só como ficou o Brasil, olha só como estão as coisas, olha só isso, olha só aquilo, vai se estabelecer o caos, agora vai ter mais de 10, 12 milhões de desempregados no Brasil, se continuarmos assim, vai virar o caos. Creia que isso não vai acontecer, que Deus vai mudar todas as coisas. Deus tem levantado pessoas, administradores no nosso país, os quais estão sendo usados por Deus para modificarem a nação. Use o expediente, queira ou não, cada um de nós, ele se cerca de subsídio para se ver livre das suas adversidades, dos seus problemas, das suas dificuldades, não é mesmo? Você quer estar bem, você quer prosperar, quer que a sua empresa não venha a ser falida, você quer não ter enfermidades. Todos nós queremos o bem de nós mesmos, dos nossos filhos, dos nossos parentes, da nossa casa. Todos nós queremos que o nosso salário não seja diminuído por causa da crise. Todos nós não queremos que as rendas da nossa igreja caiam, que as rendas dos salários caiam. Todos nós não queremos isso, nós queremos a bênção. Então, assim como esse pai levou um filho que não havia quem, sequer um, que desse jeito de curá-lo, mas Jesus estava ali. Eu quero dizer uma coisa para você. Jesus está aí, bem pertinho de você. Se você clamar, Jesus diz, clama a mim, está lá, Jeremias 33:3, né? Não foi Jesus que falou. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Muitas coisas não têm podido acontecer na vida de muitas pessoas porque elas não têm clamado a Deus, não têm exposto a sua condição, a sua necessidade, não têm aberto o seu coração para que Deus possa ver e ouvir também as suas demandas pessoais. Então Deus está nos dizendo, você quer crer? Um outro texto para nós. Vamos lá. Mais um texto bíblico em Marcos capítulo 11, versos 21 ao 25. O último texto para nós fazermos uma oração. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe, Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus respondendo, disse-lhes, tende fé em Deus. Porque em verdade, vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, guarde essa palavra, não duvidar no seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo que disser lhe será feito. Então, Jesus estava falando para Pedro ali, quando eles viram a figueira que havia secado, eles ficaram todos admirados que a figueira havia secado, e Jesus disse, olha, qualquer de vocês que crer no seu coração, não duvidar no seu coração, mas crer, assim vai acontecer conforme você falar. Se você falar aquela montanha, arranca-te daqui e seja transportada para o meio dos mares. E crer no seu coração, não duvidar dentro do coração. Aquilo vai se estabelecer na sua vida como um milagre, como uma verdade. Pastor, não é tão simples assim. É simples assim porque a fé, ela é sobrenatural. Fé é uma ação que não depende simplesmente de mim. É um poder que vem do alto mediante um estabelecimento que eu tenho, uma verdade que eu digo que ela é real na minha vida. E aquela verdade que é real vai vir e acontecer sobre mim porque eu dou o start para que Deus faça na minha vida. E esse start se chama fé, eu creio. Mas eles não duvidaram no seu coração. E eu digo para você, duvidar tem a ver com a minha alma, com a sua alma. O crer tem a ver com o meu espírito. Duvidar tem a ver com as minhas emoções, tem a ver com a minha vontade, tem a ver com o meu intelecto, com o meu racional. Duvidar tem a ver com o lado humano que nós somos, de intelectualizar as coisas, de antes de acharmos que uma coisa sobrenatural vai acontecer, nós somamos 2 mais 2 dá 4 e não vai mudar disso, não. Com Jesus,
5 pães e 2 peixinhos alimentaram 15.000 pessoas e ainda sobraram 12 cestos de peixes. Então, a matemática de Cristo vai muito além da racionalidade, do nosso almismo, da nossa percepção. Então, crer tem a ver com o meu espírito, duvidar tem a ver com a minha alma. Então, quando eu e você estamos prontos para dizer àquela montanha, arranca-te daqui e seja lançada no meio do mar, quando você está pronto? E eu pergunto para você, e você, naturalmente, deveria perguntar para mim, quando eu vou estar pronto? Quando você banir de dentro de você todo o nível de incredulidade da sua alma. Romanos capítulo 7, no versículos 22 a 23, Paulo disse assim, olha, segundo o meu homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus. Ele estava falando do espírito dele. Segundo o meu homem interior, eu tenho prazer na lei do Senhor, mas há dentro de mim uma outra lei que peleja contra a lei do meu entendimento. E ali ele começa a falar o tanto quanto a alma dele faz oposição para que ele não venha fluir na fé, no Espírito Santo, venha ter uma vida de integridade, de fidelidade diante de Deus. Então, o que eu entendo, que todos nós, muitos de nós, quer fazer a coisa certa, quer crer, quer que as coisas boas aconteçam, mas esse personagem dentro de nós, que é a nossa alma, ela não permite, ela não deixa você ser aquilo que você deveria efetivamente ser. Por quê? Porque você e eu podemos ser ou estar sendo movidos pelas nossas emoções, pela nossa vontade ou pela nossa razão. Porque estes 3 também têm 5 janelas de percepção, que são os olhos, que são os ouvidos, que são o tato, que é o paladar, que é a audição, é tudo em nós peleja e concorre para nos deixar enfraquecidos na fé. Então, quando eu estou pronto, quando você vai estar pronto? Quando você treinar a sua alma para que ela creia. E como que eu vou treinar, pastor? Com a meditação e com a oração. Você vai orando no Espírito Santo, você vai meditando e lendo a palavra, instruindo a sua vida com a palavra. Quanto mais palavra de Deus você for orando, você for meditando, mais você vai viver, mais a palavra de Deus vai entrar dentro de você, mais Deus começa a conduzir você, mais você vai começar a ouvir a voz de Deus e mais essa palavra vai começar a agir dentro de você. E quando você começar a agir no Espírito, quando você começar a falar no Espírito, quando você começar a confessar para a montanha, você nem vai sentir quando falar, porque quando você falou, a montanha já desapareceu. A montanha já se foi. Por quê? Porque você foi tão saturado, você foi tão anestesiado por palavra de Deus dentro de você, que quando você percebeu, a bênção chegou na tua vida. A vitória chegou na tua vida. Ah, meu Deus, como é que isso já aconteceu? Meu Deus, as portas se abriram todas. As portas se abriram todas para a tua vida. Por quê? Porque você se deixou levar pelo poder de Deus na sua vida, pela manifestação da palavra de Deus. Salmos 37:5 diz, o 4 diz assim, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Toma posse dessa palavra, deixa Deus fazer, deixa Deus conduzir a sua vida, deixa Deus se manifestar através de você, você crendo, você permitindo que ações de Deus gerem uma capacitação em fé dentro de você e os milagres vão acontecer na sua vida. É isso que nós precisamos, estabelecer essa conexão com Deus, é permitir Deus, seja Deus na minha vida. Deixa Deus ser Deus na sua vida. Nenhum milagre virá, porque os milagres não somos nós que fazemos, porque todo dom perfeito vem do Senhor, diz a palavra. Então, todos os milagres são dádivas de Deus. É Deus quem faz e que age por nós. Então, quando nós deixamos Deus fazer, Ele faz.
Mas enquanto nós ficamos com a nossa alminha perturbada em cima do problema, tentando resolver o problema não sai. Porque Jesus disse ali em Marcos capítulo 11, versículo 23, qualquer de vocês que disser esta montanha, ergue-te daqui, lança-te no meio do mar, crendo e não duvidando no seu coração, assim acontecerá conforme você falou. Então, nós temos que resolver um problema aí. Nós temos que resolver um problema. Sabia disso? É trabalhar com a incredulidade da nossa alma. É não permitir que a alma atrapalhe. Como Paulo disse, há uma outra lei dentro de mim que peleja contra a lei do meu entendimento. E esta lei me joga para um lado que não é o lado correto. Então nós temos dentro de nós estas fraquezas que precisam serem sanadas mediante o jejum, mediante a oração, mediante a meditação da palavra. Nós trazemos Deus para dentro de nós e estas coisas ruins começam a sair dentro de nós e nós começamos a ser capacitados em fé. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Conforme o quadro que você pinta, você olha para as notícias, olha para a televisão, né? E a maioria olha para as desinformações, na verdade, das mídias, não para a verdadeira informação. Muitas pessoas têm enchido a sua mente de terror, de medo, de pânico, ouvindo e assistindo coisas que não edificam. Se há coisas que não edificam, desligue, se isole e busque a presença de Deus, se edifique em Deus. É isso que eu quero dizer para você. Então, Deus quer nos capacitar, nos edificar em nossa fé, para que nós tenhamos essa autonomia para dizermos aos montes, estes montes que são os problemas da nossa vida. Nós temos problemas e outros que são fabricados pela circunstância desse mundo e que precisam serem debelados de uma forma eficaz, e é mediante a oração. Não é mediante a murmuração, não é mediante você ficar apavorado, em pânico, não, é mediante a oração. Eu quero que você comece a orar e crer na palavra de Deus. Como que você diz que crer? Você sai de uma reunião de oração e chega ali na esquina, já começa a desconfessar tudo que confessou, né? O pastor diz, olha, você vai ter vitória, continue confessando a palavra de vitória. Ah, mas não vai acontecer. Ali na esquina, o cara já fala, aliás, nem sai da porta da igreja, ele já começa a se desconfessar tudo aquilo que tinha confessado de coisas boas. A bênção chegou na hora da reunião e depois já saiu, porque a própria palavra, a própria alma doente, então ela não deixa com que a pessoa venha fluir nos milagres de Deus. Então eu quero convidar você, primeiro, a treinar a sua alma, a fim de que ela se comporte em fé. Eu quero que você treine a sua alma meditando na palavra. Israel, se você ler Números 13, o problemão que eles tinham, um povo murmurador, Moisés e Arão, tinham uns seguidores. A Bíblia diz que quando eles saíram do Egito, saiu um vulgo de pessoas junto com o povo hebreu junto. Ou seja, eles estavam com tanto medo da praga que saiu junto com o povo de Deus uma casta de pessoas ruins, de pessoas maldizentes, de pessoas que não eram para estarem junto com os hebreus. E incomodaram ao extremo a Moisés e Arão. Incomodaram demais. Se faltava água, eles murmuravam. Se faltava pão, eles murmuravam. Em todo o tempo, eles murmuraram. Antes de entrar na Canaã, antes de atravessar o Jordão, eles murmuraram porque quiseram levantar um outro capitão para levarem eles de volta no Egito, porque até reclamaram que não havia sepulcros no Egito que bastasse, e agora tu nos traz para morrer nesse deserto. Então, a incredulidade é algo terrível, algo que destrói o coração de Deus, fica moído o coração de Deus quando vê incredulidade na vida das pessoas. Ah, mas o cenário aí é tudo contrário. Você imagine o cenário dos filhos de Israel no deserto. Os espias foram e viram a terra e era muitíssimo boa. Voltaram com o fruto da terra e mesmo assim 10 espias não acreditaram. A incredulidade, ela é tão poderosa, ela é tão forte que a pessoa vê a prova do milagre nas suas mãos. Eles viram o fruto da vide
E mesmo assim, vendo o milagre que realmente era verdade, eles mesmos disseram e confessaram, verdadeiramente a terra mana leite e mel. Mas porém, existem gigantes na terra, existe isso, existe aquilo, existe aquele outro. Eles começaram a reclamar e difamar a terra, tanto que eles pegaram até pedras para apedrejar Arão e Moisés. Aí Josué e Caleb se levantaram e disseram: pessoal, a terra é muitíssimo boa. E se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar na terra. Somente creiam. É isso que Deus quer. Somente você creia. Creia que tudo vai dar certo no nosso Brasil. Creia que você não vai ter prejuízo. Se você começar a confessar: eu vou ter prejuízo, não sei o que, não sei o que, vai ter prejuízo. Não há prejuízo suficiente na sua vida que Deus não possa te devolver triplicadamente. Isso é uma palavra profética para você. Não há prejuízo que possa haver para você, que o Senhor, o Deus que eu creio, não possa trazer para você triplicadamente bênção sobre a tua vida. Então, se você tiver qualquer aparente perda, não fique frustrado, não fique abatido. Deus vai triplicar as bênçãos. Lembra da história de Jó? Que Deus deu em dobro tudo quanto Jó tinha? Porque ele permaneceu fiel. Ele permaneceu intacto com a sua fé no Deus verdadeiro. Assim é a palavra que eu digo para você. Se tu podes crer, tudo é possível àquele que crê. Não deixe a incredulidade da tua alma vencer o homem nascido de novo, a pessoa nascida de novo, que é o espírito renascido que você tem, que vai morar e habitar a eternidade. Não deixe a tua alma fazer sucumbir o teu espírito. Então treine a tua alma para que ela seja coadjuvante com o teu espírito e possa galgar todas as bênçãos que você precisa tomar posse pela palavra. Se a palavra diz, é ela quem é a verdade. O meu Deus, repito o versículo que eu falei ontem, aliás, domingo. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Ok? Permaneça fiel, permaneça correto, permaneça com o teu coração íntegro diante de Deus. Mantenha-se íntegro e Deus vai honrar você. Deus vai honrar a sua vida. Não se abata, não se deixe abalar pelas circunstâncias do dia a dia. Não se deixe abalar, mas permaneça fiel. E Deus vai te recompensar em tudo, em tudo. Creia nessa palavra. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Fique com essa palavra, ok? Domingo às 19 horas nós vamos ter outra palavra. Aqui está mais uma outra live onde nós vamos poder trazer palavras de fé, palavras de encorajamento, palavras de mudança para a sua vida, ok? Eu quero agradecer a cada um de vocês que está conosco até agora e que você possa curtir, compartilhar, não para dar ibope para mim não, mas para que outras pessoas também comecem a crer, comecem a se estabelecer em fé, ok? Elas não fiquem amedrontadas e acuadas mesmo. Você pode mudar toda a situação. Não tenha medo de coronavírus, não falei nenhuma vez ele lá, então vou falar agora. Não tenha medo do coronavírus. O Espírito de Deus que está em você, a fé que você crê, é muito maior do que qualquer outra enfermidade. Eu digo, enfermidades incuráveis. Deus é maior que o câncer. Deus é maior que diabetes, Deus é maior que qualquer doença incurável que alguém possa ter. Deus é maior. Deus é o Deus do impossível. Se tu podes crer, tudo é possível que crer. Se estabeleça nessa palavra hoje e comece a colher os dividendos disso que você plantou dentro de você. Se eu posso crer, diga, tudo é possível porque eu creio. Se eu crer, tudo vai ser possível na minha vida. Se eu crer, tudo vai ser possível na minha vida. É possível na minha vida. Fale assim, comece a confessar.
em o nome de Jesus. Deus abençoe vocês, um grande abraço e fiquem todos com a paz. Deus abençoe.